Eu nunca imaginei que chegaria o dia em que minha própria nora olharia nos meus olhos, na minha mesa, comendo da minha comida, e diria com um sorriso gelado: "Você nunca será nem metade da minha mãe." As palavras saíram da boca dela como veneno, doces na superfície, mas carregadas de um desprezo que cortou minha alma ao meio. Meu filho, sentado ao lado dela, abaixou a cabeça e não disse nada. Absolutamente nada. E foi naquele silêncio ensurdecedor que percebi: eu havia me tornado uma estranha na minha própria casa. Deixa eu te contar como cheguei até aqui, porque essa história não começou naquele jantar. Ela começou muito antes, com cada pequeno sacrifício que fiz, cada sonho que engoli, cada vez que coloquei todo mundo na frente de mim mesma. Eu sempre fui aquela mulher que acorda antes do sol nascer, que prepara o café, que arruma a casa, cuida de todo mundo. A que nunca reclama, nunca pede nada, só dá, dá e dá, até não sobrar nada dela mesma. Meu nome é Helena. Tenho 52 anos, e durante toda a minha vida fui esposa dedicada, mãe presente, dona de casa impecável. Casei jovem com Roberto. Tive meu filho Pedro aos 23, e desde então minha vida girou em torno deles. Roberto trabalhava como vendedor, ganhava razoavelmente bem, e eu cuidava de tudo em casa. Nunca trabalhei fora. Ele sempre dizia que não precisava, que uma mulher de verdade cuida do lar. E eu acreditei. Acreditei por 30 anos. Pedro cresceu, se formou em administração, conseguiu um bom emprego. Eu estava tão orgulhosa. Lembro do dia da formatura dele, das lágrimas que escorreram pelo meu rosto enquanto ele subia no palco. Todo o esforço tinha valido a pena. As noites em claro, quando ele estava doente, as economias para pagar a faculdade, as refeições que pulei para que nada faltasse a ele. Tudo tinha valido a pena. Então ele conheceu Mariana. Linda, bem vestida, cheia de diplomas e ambição. No começo, tentei ser amiga dela, mostrar que eu seria uma sogra diferente, compreensiva. Levei 2 meses fazendo o bolo preferido dela todos os domingos, perguntando sobre o trabalho, elogiando suas roupas. Ela sorria, agradecia, mas havia algo nos olhos dela. Algo frio, como se eu fosse um obstáculo, um móvel velho que precisava ser tolerado. O casamento foi lindo. Eu mesma fiz as lembrancinhas. Ajudei com a decoração. Gastei minhas economias para que tudo ficasse perfeito. Roberto reclamou do dinheiro, mas eu insisti. Era nosso único filho. Merecia o melhor. Na festa, Mariana me apresentou para as amigas dela como a mãe do Pedro, nunca pelo meu nome. Pequenas coisas, sabe? Detalhes que você tenta ignorar, engolir, fingir que não importam. Eles foram morar num apartamento pequeno, e eu visitava toda semana. Levava marmitas, limpava a casa enquanto eles trabalhavam, cuidava das roupas deles. Mariana nunca pediu, mas também nunca agradeceu de verdade. Era sempre um obrigada mecânico, sem olhar nos olhos, enquanto mexia no celular. Foi num desses dias que encontrei o primeiro indício. Uma carta do banco em cima da mesa. Não queria ser intrometida, juro que não queria, mas estava ali, aberta, e meus olhos caíram nas palavras. Aviso de dívida vencida. Juros acumulados. Valor total, R$45 mil. Meu coração disparou. R$45 mil? Como? Quando Pedro chegou, mencionei com cuidado. Ele ficou vermelho, gaguejou. Disse que era só um mal-entendido, que estava tudo sob controle. Mariana entrou na sala naquele momento, e o olhar que ela me lançou. Deus, era como se eu tivesse invadido a privacidade deles, como se eu fosse a vilã da história. Helena, a gente agradece sua preocupação, mas são problemas nossos, de adultos. A senhora não precisa se preocupar com isso. Ela disse com aquele tom educado, mas gelado, sabe? O tom que parece gentil, mas está te colocando no seu lugar. Eu saí de lá com um aperto no peito. Mas pensei, são jovens, ainda estão aprendendo a lidar com finanças. Eu precisava confiar, dar espaço. Foi o que sempre me ensinaram. Uma boa mãe, uma boa sogra, não se mete, não interfere. 3 meses depois, eles apareceram lá em casa. Era uma sexta-feira à noite. Roberto estava assistindo futebol. Eu estava terminando de lavar a louça. Pedro entrou com aquela cara de cachorro sem dono. Mariana atrás, séria. Meu coração já sabia que algo estava errado. Mãe, pai, precisamos conversar. As palavras que nenhum pai quer ouvir. Sentamos na sala. E foi então que eles contaram. Estavam sendo despejados. As dívidas tinham crescido. Eles não conseguiram pagar o aluguel há 3 meses.
Precisavam de um lugar para ficar. Temporariamente, é claro. Só até se reorganizarem, Roberto explodiu. Gritou, esbravejou, disse que Pedro era irresponsável, que tinha decepcionado todo mundo. Eu fiquei ali, no meio, tentando acalmar os dois lados, fazendo o que sempre fiz. Sendo a ponte, a mediadora, a que segura tudo para não desmoronar. Eles podem ficar no quarto de hóspedes, eu disse. São nossos filhos, Roberto. A gente não vai deixar eles na rua. Roberto bufou, xingou, mas concordou. Afinal, era nosso filho, nosso sangue. E eu, ingênua, achei que seria temporário. Que em 2, 3 meses, eles estariam de pé novamente. Mal sabia eu que aquele era apenas o começo. Que naquele momento, estava abrindo a porta do inferno na minha própria casa. E que a frase que Mariana me disse naquele primeiro jantar, 3 dias depois de se mudarem, seria apenas a primeira de muitas facadas que eu ainda levaria. Você nunca será nem metade da minha mãe. As palavras ecoaram na minha cabeça por dias, e o pior de tudo, meu filho não disse nada. Simplesmente não disse nada. Antes de eu continuar te contando o que aconteceu depois dessa humilhação, quero te fazer um pedido. Se você gosta de histórias reais e emocionantes como a minha, se inscreva no canal para não perder as próximas, porque o que vem agora, você não vai acreditar. Deixa eu te contar melhor quem eu sou, para você entender por que aquelas palavras doeram tanto. Meu nome é Helena Maria da Silva. Nasci no interior de Minas Gerais numa família simples. Meu pai era pedreiro, minha mãe costureira. Aprendi desde cedo que mulher de valor é aquela que cuida da família, que faz a casa funcionar, que se sacrifica pelos outros. Casei com Roberto quando tinha apenas 19 anos. Ele era bonito, charmoso, me prometeu o mundo. Disse que eu nunca precisaria trabalhar, que ele cuidaria de tudo. E eu, apaixonada e ingênua, acreditei. Larguei os estudos, estava no 2º ano do ensino médio e me dediquei a ser esposa. Os primeiros anos foram bons. Roberto era atencioso, carinhoso. Mas depois que Pedro nasceu, as coisas mudaram. Ele começou a trabalhar mais, chegar tarde, estar sempre cansado. Eu entendia. Afinal, ele estava provendo para a família. Meu papel era cuidar da casa e do nosso filho. E eu fiz isso com amor, com dedicação absoluta. Pedro era minha vida. Cada sorriso dele, cada conquista, cada etapa, eu estava ali, nas reuniões da escola, nos jogos de futebol, nas festas de aniversário. Fui eu quem ensinou as primeiras letras, quem ficava acordada nas noites de febre, quem conhecia cada detalhe da vida dele. Roberto era um bom pai, mas distante, presente no financeiro, ausente no emocional. Quando Pedro foi para a faculdade, senti um vazio enorme. Meu propósito tinha ido embora. Roberto mal conversava comigo. Chegava do trabalho, jantava em silêncio, assistia TV e dormia. Eu tentava puxar assunto, planejar passeios, reacender a chama. Mas ele sempre tinha uma desculpa. Estava cansado, tinha trabalho, precisava descansar. Comecei a perceber que eu tinha me tornado invisível. Uma funcionária não remunerada da minha própria casa. Acordava às 5 da manhã, preparava café, limpava, cozinhava, lavava, passava. E para quê? Para quem? Roberto nem notava quando eu mudava o cabelo, quando arrumava a casa de forma diferente, quando fazia o prato favorito dele. Mas eu engolia a solidão. Afinal, eu tinha escolhido aquela vida. Tinha feito votos. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Eu era uma mulher de palavra. Quando Mariana entrou na nossa vida, confesso que senti uma pontinha de esperança. Pensei, finalmente vou ter uma filha, alguém com quem conversar, compartilhar receitas, fazer compras. Uma companheira. Tentei com todas as minhas forças ser uma boa sogra. Nunca critiquei, nunca me meti, sempre ajudei quando podia. Mas Mariana deixou claro desde o início que não precisava de mim. Ela tinha a própria mãe, uma executiva bem-sucedida, independente, formada, viajada, tudo que eu não era. E quando ela disse aquela frase, "Você nunca será nem metade da minha mãe", o que ela realmente quis dizer foi, "Você é inferior, você não tem valor, você é só uma dona de casa sem importância." A dor que senti foi além da ofensa. Foi a confirmação de algo que eu temia há anos, que minha vida não tinha significado, que todos os sacrifícios, todas as abdicações não valiam nada. Eu tinha me anulado por 30 anos e no fim não era nada. Não era ninguém. Naquela noite, depois do jantar, chorei no banheiro, chorando baixinho para ninguém ouvir. Roberto já estava dormindo. Ele sempre dormia cedo.
Pedro e Mariana estavam no quarto de hóspedes, provavelmente falando mal de mim, rindo da coitada da sogra. Olhei para o espelho e não reconheci a mulher que estava ali. Cabelos grisalhos mal cuidados, rugas fundas, olhos sem brilho. Quando foi que eu tinha ficado velha? Quando foi que eu tinha deixado de existir? Pensei em confrontar Mariana no dia seguinte. Exigir respeito. Mas então me lembrei. Ela estava na minha casa porque eu permiti. Porque eu tinha aquele instinto maternal idiota de proteger meu filho, mesmo quando ele não me protegia. E se eu criasse problema, seria eu a vilã. A sogra chata, a mãe intrometida, a megera. Então engoli. Mais uma vez. Como sempre fiz. Mas Deus, como doía. Como doía perceber que sua existência se tornou tão pequena, tão insignificante, que até uma hóspede na sua casa pode te humilhar sem consequências. Nos dias seguintes, tentei agir normalmente. Continuei fazendo as refeições, limpando a casa, lavando as roupas de todo mundo. Mariana mal me olhava. Pedro ficava desconfortável, mas nunca tocou no assunto. Roberto nem percebeu que algo estava errado. Ou se percebeu, não se importou. Eu me sentia como um fantasma. Um fantasma que cozinhava, limpava e servia, mas invisível, sem voz, sem valor. Foi então que encontrei a segunda carta. E dessa vez não foi por acaso. Dessa vez, eu procurei. 2 semanas depois da mudança deles para a nossa casa, comecei a notar coisas estranhas. Mariana passava horas trancada no quarto com Pedro, conversando em voz baixa. Quando eu me aproximava, eles calavam. Encomendas chegavam direto. Roupas, sapatos, perfumes caros. Para alguém que estava quebrado, ela parecia ter dinheiro sobrando para futilidades. Uma tarde, enquanto arrumava o quarto deles. Sim, porque além de tudo, eu ainda limpava o quarto deles. Vi uma sacola de uma loja de grife no armário. Abri. Um vestido lindo, com a etiqueta ainda marcando R$5.000. R$5.000. Meu coração acelerou. Como alguém que devia 45 mil, que tinha sido despejado, estava comprando um vestido de R$5.000. Esperei Pedro chegar do trabalho. Roberto estava viajando a trabalho. Então éramos só nós 3 em casa. Preparei um lanche e chamei meu filho para a cozinha. Pedro, preciso falar com você. Ele veio, já com aquela cara de quem sabia que vinha bronca. Sentou na cadeira mexendo no celular. Filho, encontrei um vestido no quarto. Mariana comprou? Ele ficou vermelho. Desviou o olhar. Mãe, não se meta nisso. Como não me meter? Vocês estão morando aqui porque não tem dinheiro? E ela está comprando vestido de R$5.000? Foi um presente da mãe dela, tá? Satisfeita? Eu sabia que era mentira. Via nos olhos dele. Mas antes que pudesse continuar, Mariana entrou na cozinha. Tinha escutado a conversa. Helena, com todo o respeito, minha vida financeira não é da sua conta. Se eu quero comprar um vestido, compro. Trabalho, tenho meu dinheiro. Mas vocês disseram que estavam sem dinheiro. Por isso vieram morar aqui. A gente está sem dinheiro para aluguel. Isso não significa que eu vou parar de viver, de me cuidar. Ou você quer que eu ande de farrapos para provar que estou pobre o suficiente para a senhora? A voz dela era alta, agressiva. Pedro não falou nada. Ficou ali, parado, covarde. Mariana, eu não estou julgando. Só estou preocupada. Se vocês têm dinheiro para essas coisas, por que não juntam para sair daqui? Ela riu. Um riso debochado, cruel. Sabe qual é o seu problema, Helena? Você é frustrada. Passou a vida inteira sendo dona de casa, dependendo de homem. E agora tem inveja de mulher que tem independência. Eu trabalho. Eu ganho meu dinheiro. Eu faço o que quero com ele. Não sou obrigada a dar satisfação para você. As palavras foram como bofetadas, cada uma doendo mais que a anterior. Mariana, você está na minha casa? Então nos bota para fora. Vai, põe seu filho na rua? Mostra que tipo de mãe você é. Pedro levantou finalmente. Para, Mariana. Mãe, esquece isso. A gente resolve. Mas ele não resolveu. Nos dias seguintes, mais encomendas chegaram. Mariana ostentava, saía bem vestida, postava fotos em restaurantes caros nas redes sociais. E eu? Eu continuava cozinhando, limpando, sendo invisível. Uma noite, escutei uma discussão deles no quarto. Pedro cobrando alguma coisa, Mariana gritando de volta. Eu não vou viver igual pobre só porque você é um fracassado. Se vira! Pede mais dinheiro para sua mãe, sei lá! Meu sangue gelou. Pedir dinheiro? Para mim? No dia seguinte, Pedro apareceu na cozinha. Eu estava fazendo almoço. Mãe, preciso te pedir uma coisa. O tom dele era estranho. Envergonhado, mas ao mesmo tempo esperançoso.
Fala, filho. Você tem aquele dinheiro da venda do terreno da vovó, né? Que ficou guardado. O terreno. Minha mãe tinha falecido 2 anos antes e deixado um pequeno terreno no interior para mim e meus irmãos. Vendemos e cada um ficou com 20 mil reais. Era meu dinheiro. Minha única segurança. Minha única coisa que era só minha. Tenho. Por quê? A gente precisa de 15 mil. É pra pagar uma parte da dívida. Se a gente pagar, consegue renegociar o resto. Meu coração apertou. Pedro, filho, esse dinheiro. É tudo que tenho. Eu sei, mãe, mas é uma emergência. A gente devolve. Prometo. Em 6 meses devolvo tudo. Olhei para meu filho. Meu único filho. Meu menino. Ele estava desesperado. E que mãe nega ajuda ao filho? Deixa eu conversar com seu pai. Não precisa, mãe. O dinheiro é seu, você decide. Ele estava certo. O dinheiro era meu. Eu podia decidir. E eu decidi errado. Transferi os 15 mil para a conta dele naquela tarde. Ele me abraçou, agradeceu, prometeu que ia devolver. Uma semana depois, vi Mariana chegando com bolsas de compras. Bolsas de loja, cara. E entendi. Entendi que tinha sido feita de idiota. Que aquele dinheiro nunca foi para dívida nenhuma. Foi para sustentar o padrão de vida dela. Para manter as aparências. Para alimentar a vaidade dela. Confrontei Pedro novamente. Ele negou. Disse que eu estava paranoica. Que o dinheiro tinha sido usado para o que foi prometido. Mas eu não era mais uma idiota completa. Eu sabia. Naquela noite, olhando para o teto do quarto, com Roberto roncando ao meu lado, tomei uma decisão. Ia descobrir a verdade, toda ela. Não importava o que encontrasse, porque eu não aguentava mais ser enganada na minha própria casa. Comecei a investigar. Parece loucura, né? Uma mulher de 52 anos investigando o próprio filho e a nora como se fosse detetive. Mas eu precisava saber. Precisava entender o que estava acontecendo debaixo do meu teto. Comecei pelas redes sociais. Mariana postava tudo. Fotos em restaurantes, bares, viagens de fim de semana. Sempre bem produzida, sempre sorrindo. As amigas comentavam. Arrasando. Diva. Casal lindo. Casal lindo. Casal quebrado morando com a sogra. Mas casal lindo. Fui mais fundo. Comecei a reparar nos horários. Pedro saía para trabalhar às 8 da manhã. Mariana, às 9. Ele voltava às 6. Ela, às 10, 11 da noite. Hora extra, ela dizia. Todo santo dia hora extra. Uma tarde, fingi que ia visitar minha irmã e fiquei escondida num café perto do escritório dela. Queria ver com os meus próprios olhos. Às 6:30 ela saiu, mas não saiu sozinha. Saiu com um homem, alto, bem vestido, dirigindo um carro importado. Eles riram, ele abriu a porta para ela, tocou sua cintura de um jeito que não era profissional. Meu coração disparou. Não podia ser. Mas segui. Peguei um táxi e pedi para seguir o carro dele. O motorista me olhou estranho, mas obedeceu. Eles foram para um hotel caro na região dos Jardins. Entraram juntos. E não saíram. Fiquei ali, parada na calçada em frente por 2 horas, esperando, querendo estar errada. Implorando para estar errada. Mas quando ela saiu, às 9 da noite, arrumando o cabelo, ajeitando a roupa, eu soube. Soube que meu filho estava sendo traído. Que a mulher pela qual ele tinha mentido para mim, roubado meu dinheiro, estava me traindo também. Cheguei em casa antes dela. Pedro estava na sala assistindo TV. Filho, precisamos conversar. Agora não, mãe. Estou cansado. É sobre Mariana. Ele ficou tenso. Desligou a TV. O que tem? Como eu diria? Como uma mãe conta para o filho que ele está sendo feito de trouxa? Pedro, você confia nela? O que é isso, mãe? Você está atacando minha esposa de novo? Não estou atacando. Estou preocupada. Filho, ela chega muito tarde todo dia. Você não acha estranho? Ela trabalha. Faz hora extra. Diferente de você, que nunca trabalhou na vida e não sabe como é. A farpa doeu. Doeu profundamente. Mas eu não podia desistir. Pedro, eu vi ela hoje. Saindo com um homem. Entrando num hotel. O silêncio foi ensurdecedor. Ele ficou branco. Depois vermelho. Depois levantou furioso. Você está seguindo minha esposa? Você enlouqueceu? Filho, eu estava preocupada. E eu estava certa. Ela está te traindo. Cala a boca. Ele nunca tinha gritado comigo daquele jeito. Nunca. Eu dei um passo para trás, assustada. Você não suporta me ver feliz, né, mãe? Não suporta ver que eu casei com uma mulher de verdade, independente, que não precisa ser escrava de homem igual você. Cada palavra era uma facada. Mas a pior ainda viria. Mariana chegou naquele momento. Ouviu o final da discussão e sorriu. Sorriu. Contou para ele, Helena.
Contou que está me perseguindo feito louca? Eu não sou louca. Você estava com outro homem. Entrou num hotel com ele. Ela riu. Riu na minha cara. Era meu chefe, sua paranoica. Tivemos uma reunião. Ele me deu carona. Só isso. Reunião em hotel? O cliente estava hospedado lá. Você nem sabe como funciona o mundo corporativo, quer opinar? Pedro me olhou com decepção. Mãe, você foi longe demais. Pedir desculpas. Desculpas? Eu vi, Pedro. Ela... Chega. Eu não quero ouvir mais! Você está obcecada, está inventando coisas. Mariana está certa. Você é uma frustrada que não suporta ver mulher bem-sucedida. Mariana se aproximou de mim. Chegou bem perto. Tão perto que só eu podia ouvir o que ela sussurrou. Você não tem provas de nada, velhinha. E mesmo que tivesse, ele nunca acreditaria em você. Ele é meu. Esse dinheiro é meu. Essa casa logo logo vai ser minha. E você vai sumir. Porque você não é nada. Nunca foi. Ela se afastou, pegou a mão de Pedro e foram para o quarto. Eu fiquei ali, sozinha na sala, tremendo. De raiva, de dor, de impotência. Roberto chegou de viagem naquela noite. Contei tudo. E sabe o que ele disse? Helena, para de criar problema. O menino já está com a vida difícil. Você vai piorar as coisas. Fica quieta, fica quieta. A história da minha vida. Fica quieta, engole, aguenta. Sorri. Mas algo dentro de mim tinha quebrado. Tinha rachaduras fundas demais para consertar. E eu sabia que não aguentaria ficar quieta por muito mais tempo. Os dias seguintes foram um inferno silencioso. Mariana me tratava com desdém. Pedro me evitava. Roberto fingia que nada estava acontecendo. Eu continuava fazendo as tarefas da casa como um robô. Acordar, cozinhar, limpar, lavar, repetir, repetir, repetir. Mas à noite eu investigava. Aprendi a mexer no computador, a procurar coisas na internet. E foi assim que encontrei. Encontrei tudo. O perfil dela num site de relacionamentos. Ativo, com fotos recentes. Casada, mas entediada, dizia a bio. Mensagens trocadas com vários homens. Encontros marcados. Fotos íntimas, imprimi tudo. Cada mensagem, cada foto. Cada prova. Numa sexta-feira à noite, quando estávamos todos jantando, Roberto, eu, Pedro e Mariana, coloquei a pasta no meio da mesa. O que é isso? Pedro perguntou. Abre. Ele abriu. E ficou branco. Folheou as páginas uma por uma. As expressões no rosto dele mudando. Confusão, choque, horror, raiva. Mariana tentou pegar a pasta. Pedro não deixou. O que é isso, Mariana? É mentira. Ela inventou. Ela falsificou. Tem data, hora, fotos. Seu rosto. Não tem como falsificar. Roberto pegou algumas folhas. Fez uma cara de nojo. Que absurdo. Ele murmurou. Mariana levantou da cadeira furiosa. Você não tinha direito. Você invadiu minha privacidade. Privacidade? Na minha casa, enquanto está casada com meu filho, usando o dinheiro que roubou de mim? Pedro estava lendo as mensagens. Uma especificamente chamou a atenção dele. Li por cima do ombro dele. Meu marido é um trouxa. Acha que eu amo ele. Mas é só conveniência. Vivo bem, não trabalho muito. E ainda tenho você para me divertir. Pedro jogou os papéis na mesa. Levantou. Olhou para Mariana com olhos que eu nunca tinha visto. Olhos de ódio puro. Sai da minha frente. Pedro, deixa eu explicar. Sai! Ela tentou tocar nele. Ele recuou. Não me toca. Nunca mais me toca. Mariana se virou para mim. Os olhos dela faiscando de ódio. Você destruiu meu casamento. Eu? Eu destruí? Você fez isso sozinha. Sua invejosa. Sua amargurada. Não suportou me ver feliz. Feliz traindo meu filho? Feliz roubando meu dinheiro? Feliz humilhando todo mundo nessa casa? Roberto bateu a mão na mesa. Chega. Mariana, você tem 1 hora para arrumar suas coisas e sair. Eu não vou a lugar nenhum. Eu tenho direitos. Sou casada com ele. Não por muito tempo, Pedro disse, a voz gelada. Amanhã mesmo eu entro com o divórcio. Mariana percebeu que tinha perdido. A máscara de moça bonita e educada caiu completamente. O que ficou foi uma mulher raivosa, cruel. Vocês vão se arrepender. Principalmente você, Helena. Você é uma velha infeliz que destruiu a vida do próprio filho porque não tem vida própria. Pedro nunca vai te perdoar. Você vai morrer sozinha, sem ninguém. E vai merecer. Ela subiu as escadas pisando duro. Escutamos gavetas sendo abertas, coisas sendo jogadas. Pedro estava sentado, a cabeça entre as mãos. Me aproximei dele. Filho? Não, mãe. Não agora. Meu coração apertou. Mas eu entendia. Ele precisava de tempo. Mariana desceu meia hora depois com 2 malas. Parou na porta.
Pedro. Quando você cansar de ser manipulado pela sua mãe, me liga. Até lá, boa sorte morando com essa cobra. E saiu. Bateu a porta com força. O silêncio que ficou foi pesado. Roberto subiu para o quarto sem dizer nada. Pedro continuou sentado. Eu comecei a recolher os pratos. Deixa, mãe. Eu recolho. Era a primeira coisa gentil que ele dizia em semanas. Tem certeza? Tenho. Vai descansar. Você merece. Eu merecia. Mas não consegui. Fiquei deitada, olhando para o teto, pensando em tudo o que tinha acontecido, pensando se tinha feito a coisa certa, pensando se Pedro realmente me perdoaria, pensando se eu tinha salvado meu filho, ou perdido ele para sempre. 2 semanas depois, Pedro entrou com um pedido de divórcio. Mariana não contestou. Acho que sabia que não tinha como ganhar com todas aquelas provas. Ela sumiu da nossa vida tão rápido quanto tinha entrado. Mas as feridas que deixou, essas demoraram para cicatrizar. Pedro ficou diferente, mais quieto, mais fechado. Passou a trabalhar ainda mais. Chegava tarde, falava pouco. Eu tentava conversar, mas ele desviava. Preparava os pratos favoritos dele, mas ele comia em silêncio. Era como se tivesse levantado um muro entre nós. Roberto também estava estranho, mais ausente do que o normal. Saía cedo, voltava tarde. Quando perguntava onde tinha estado, ele era evasivo. Reunião, cliente, trabalho. Sempre trabalho. Numa tarde de sábado, Roberto disse que ia visitar um cliente importante. Estranho, pensei, cliente em sábado, mas não questionei. Pedro tinha saído com amigos. Um bom sinal. Finalmente estava tentando seguir em frente. Fiquei sozinha em casa. Limpei a cozinha, arrumei as camas, dobrei as roupas. E então, fazendo algo que nunca tinha feito antes, fui até o escritório de Roberto. Ele sempre deixava trancado. Dizia que tinha documentos importantes do trabalho. A chave estava no chaveiro dele, que tinha esquecido em cima da cômoda. Minha mão tremeu ao pegar. Estava invadindo a privacidade dele? Sim. Mas depois de tudo que tinha descoberto sobre Mariana, depois de tudo que tinha passado, eu precisava ter certeza de que não havia mais mentiras na minha casa. Abri a porta. O escritório estava organizado. Mesa limpa, papéis em pastas. Comecei a procurar, sem saber exatamente o que. Abri gavetas. Documentos do trabalho, recibos, contas. Nada de especial. Até que vi uma pasta diferente. No fundo da última gaveta, escondida embaixo de outros documentos. Uma pasta vermelha, fechada com elástico. Meu coração acelerou. Abri. Dentro, cartas. Dezenas de cartas. Escritas à mão, em papel perfumado. Comecei a ler a primeira. Meu amor, não aguento mais essa distância. Quando você vai ter coragem de deixar ela? Já faz 2 anos que você promete. Estou cansada de ser a outra, de me esconder. Eu te amo, mas preciso de mais. Preciso de você completamente. A assinatura. Cláudia, 2 anos. 2 anos de affair. Minha cabeça girou. Continuei lendo. Carta após carta. Encontros em hotéis, viagens de fim de semana quando ele dizia que estava a trabalho, promessas de que ia se separar de mim, de que ia começar uma vida nova com ela. Uma carta recente, de 3 semanas atrás. Roberto, você disse que ia contar para ela esse mês. Que janeiro seria o momento. Estamos em outubro. Quantas desculpas mais você vai inventar? Às vezes acho que você nunca vai ter coragem. Que eu vou continuar sendo seu segredinho sujo para sempre. Minha visão embaçou. 30 anos. 30 anos de casamento. E ele tinha uma amante. Por 2 anos. Talvez mais. Essas eram só as cartas que ele tinha guardado. Escutei a porta da frente se abrir. Roberto tinha voltado. Meu corpo reagiu no automático. Peguei a pasta. Desci as escadas. Ele estava tirando os sapatos na entrada. Olhou para mim e empalideceu. Viu a pasta vermelha na minha mão. Helena. 2 anos, Roberto. 2 anos você está me traindo. Deixa eu explicar. Explicar o quê? Que você é um mentiroso? Que enquanto eu cuidava de você, da sua casa, da sua comida, da sua roupa, você estava com outra? Ele não respondeu. Abaixou a cabeça. Você ia me deixar? Era esse o plano? Silêncio. Responde. Eu não sei. Não era tão simples. Não era simples. Você amava ela? Ele olhou para mim. Nos olhos dele, eu vi a resposta antes mesmo dele falar. Sim. A palavra caiu como uma bomba. Sim. Ele amava outra. Enquanto eu dedicava minha vida inteira a ele, ele amava outra. Há quanto tempo? Helena. Há quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Pior do que imaginei. Por que você não se separou de mim? Porque é complicado. A casa, as contas, o que as pessoas iam pensar. Ah,
Entendi. Por conveniência. Você ficou comigo por conveniência, enquanto tinha sua diversão com ela. Não era assim. Não? Então como era? Me ilumina, Roberto. Me explica como você conseguiu olhar na minha cara todos os dias enquanto estava com outra. Ele não tinha resposta. Ficou ali, patético, sem coragem nem para me olhar nos olhos. Sabe o que é pior? Não é nem você me ter traído. É perceber que eu desperdicei 30 anos da minha vida com um homem que nunca me amou de verdade. Que eu me anulei, me sacrifiquei, abri mão de tudo. Para quê? Para ser conveniente. Para ser a empregada que não cobra salário. Você está exagerando. Exagerando? Exagerando? Eu dediquei minha vida inteira a você. Acordei às 5 da manhã durante 30 anos para fazer seu café. Lavei, passei, cozinhei, cuidei de você quando estava doente. E você estava me traindo. Pedro chegou naquele momento. Escutou o final da discussão. O que está acontecendo? Joguei a pasta para ele. Seu pai tem uma amante. Há 3 anos, Pedro abriu a pasta. Leu algumas cartas? Olhou para o pai com decepção. Pai, como você pôde? Filho, o relacionamento de adulto é complicado. Complicado? Minha mãe te serviu a vida inteira. E você fez isso com ela? Roberto tentou se aproximar de mim. Helena, a gente pode conversar, resolver isso. Resolver? Não tenho o que resolver. Amanhã você liga para sua Cláudia e fala que está livre. Porque eu quero o divórcio. A palavra saiu da minha boca e me surpreendeu. Divórcio. Eu, Helena, a mulher que sempre disse que casamento era para sempre, estava pedindo divórcio. Não precisa ser assim. Precisa sim. Eu não vou continuar sendo feita de idiota. Não por você, não por ninguém. Você tem 1 semana para sair dessa casa. A casa é minha. Está no meu nome. E eu sou sua esposa há 30 anos. Tenho direito à metade. Liga para seu advogado e descobre. Roberto ficou vermelho de raiva. Você não tem para onde ir. Não tem profissão. Não tem dinheiro. Vai fazer o quê? Morar na rua? As palavras foram cruéis. Foram verdadeiras também. Mas naquele momento eu não me importei. Prefiro morar na rua do que continuar morando com você. Subi para o quarto. Tranquei a porta. E finalmente, depois de segurar por tanto tempo, chorei. Chorei alto, chorei forte. Chorei tudo que tinha guardado durante 30 anos. Chorei pela garota de 19 anos que tinha desistido dos sonhos para casar. Chorei pela mulher que tinha se anulado para servir. Chorei pelas manhãs acordadas às 5, pelos sonhos engolidos, pelas humilhações silenciosas. Mas enquanto chorava, algo dentro de mim também estava nascendo. Algo que tinha ficado adormecido por 30 anos. Raiva. Raiva pura. Raiva transformadora. E eu sabia que aquela raiva ia me dar força. Força para recomeçar. Força para ser quem eu sempre deveria ter sido. Passei a noite acordada, olhando para o teto, ouvindo Roberto andando pela casa, tentando abrir a porta do quarto algumas vezes. Eu não abri. Não tinha mais nada para falar com ele. Pela manhã desci as escadas. Roberto estava na sala, Pedro na cozinha tomando café. Os dois me olharam quando entrei. Peguei uma xícara, me servi de café. Minhas mãos tremiam, mas minha voz saiu firme. Roberto, você tem 3 dias para sair. Leva suas coisas e vai para a casa da sua amante. Pedro, você fica o tempo que precisar. Roberto se levantou alterado. Você não pode me expulsar da minha própria casa. Posso sim. Vou entrar com uma ação de separação de corpos. Qualquer juiz vai me dar essa casa temporariamente. Traição é motivo mais que suficiente. Você aprendeu direitinho o juridiquês, né? Quem te ensinou? Alguma amiga frustrada igual a você? Não, a internet me ensinou. Passei a noite pesquisando meus direitos. Descobri que tenho muito mais do que imaginava. Pedro interferiu. Pai, melhor você ir. Não piora mais a situação. Roberto olhou para o filho, incrédulo. Você está do lado dela? Você traiu minha mãe por 3 anos. Mentiu para todo mundo. Do lado de quem você acha que eu deveria estar? Roberto bufou, pegou as chaves do carro. Isso não vai ficar assim. Vou falar com meu advogado. Fala. Eu também vou falar com o meu. Ele saiu batendo a porta. Fiquei ali, tremendo, segurando a xícara de café. Pedro se aproximou. Mãe, você está bem? Eu ri. Um riso sem humor. Estou ótima, filho. Acabei de pedir divórcio depois de 30 anos de casamento. Descobri que fui traída, que desperdicei minha vida. Estou maravilhosa. Desculpa. Foi uma pergunta idiota. Não, filho, não foi. E para responder de verdade, não estou bem. Mas vou ficar. Sentei na cadeira. Pedro sentou na minha frente. Mãe, eu quero pedir desculpas. Olhei para ele surpresa.
pelo jeito que te tratei, por tudo que falei. Você estava certa sobre Mariana. Estava certa sobre muita coisa. E eu fui um filho horrível. Você não foi horrível. Você estava apaixonado, cego. Acontece. Não é desculpa. Deixei ela te desrespeitar. Deixei ela te humilhar. E pior, eu também te humilhei. Falei coisas horríveis. Falou. Mas eu perdoo. Não deveria. Não tão rápido. Pedro, você é meu filho. Eu sempre vou te perdoar. Mas preciso que você entenda uma coisa. Eu não vou mais ser aquela mulher. Aquela que engole tudo, que aceita tudo, que se anula por todo mundo. Acabou. Ele assentiu. E nem deveria. Você merece mais. Mereço. E vou buscar. Não sei como ainda, mas vou. Os dias seguintes foram uma montanha-russa. Roberto voltou para pegar as roupas, fez um escândalo, ameaçou, chorou, tentou me convencer de que tinha sido um erro, que amava só a mim. Eu não acreditei. Não ia acreditar nunca mais. Procurei um advogado. Uma mulher incrível, doutora Patrícia, especializada em divórcio. Ela olhou todos os documentos, as cartas, as provas. Helena, você tem um caso forte. Traição comprovada. Dedicação exclusiva ao lar por 30 anos. Você vai conseguir uma boa parte dos bens. Eu só quero a casa. E a metade do que é nosso. Não quero me vingar. Só quero o que é justo. Você vai ter. Pode ter certeza. Mas o processo de divórcio era lento. E enquanto isso, eu precisava viver. Precisava descobrir quem era Helena. Quem era essa mulher que tinha passado 30 anos servindo e nunca pensando em si mesma. Uma noite, olhando minhas roupas velhas, meu cabelo grisalho descuidado, minha pele sem nenhum tratamento, tomei uma decisão. Peguei o cartão de crédito. Ainda tínhamos conta conjunta. E fui ao shopping. Comprei roupas novas. Nada extravagante, mas roupas bonitas que me faziam sentir bem. Marquei no salão. Cortei o cabelo, fiz luzes, manicure, pedicure. Fiz uma limpeza de pele. Quando voltei para casa, Pedro mal me reconheceu. Mãe, você está... diferente. Bonita. Obrigada, filho. Pai te ligou. Quer conversar com você. Não tenho nada para falar com ele. Qualquer coisa é através dos advogados. Naquela noite me olhei no espelho. E pela primeira vez em muito tempo gostei do que vi. Não era a jovem de 19 anos. Era uma mulher de 52. Mas era uma mulher que estava renascendo. Que estava se redescobrindo. Tinha muito caminho pela frente. Muita dor ainda para processar. Mas naquele momento, olhando meu reflexo, fiz uma promessa para mim mesma. Helena, você passou 30 anos sendo capacho. Passou 30 anos invisível. Acabou. A partir de hoje, você vive para você. E ninguém, nunca mais vai tirar isso de você. E pela primeira vez em 3 décadas, senti algo que tinha esquecido que existia. Esperança. 3 meses depois, o divórcio estava em andamento. Roberto tentou dificultar. Contestou valores, brigou por cada detalhe. Mas doutora Patrícia era implacável. Cada tentativa dele de me prejudicar, ela contra-atacava com provas, com argumentos, com a lei do nosso lado. Eu continuei morando na casa com Pedro. Meu filho tinha mudado muito. Estava mais presente, mais carinhoso. A gente conversava de verdade agora. Sobre sonhos, medos, frustrações. Conheci meu filho de um jeito que nunca tinha conhecido antes. Uma tarde, ele chegou com uma notícia. Mãe, consegui um emprego melhor. Vou ganhar bem mais. Vou poder te ajudar com as contas. Filho, não precisa. Precisa sim. Você cuidou de mim a vida inteira. Agora é minha vez de cuidar de você. As palavras me emocionaram, mas eu sabia que não podia depender dele para sempre. Precisava encontrar meu próprio caminho. Foi quando uma amiga da época de escola, Fernanda, me encontrou no supermercado. Não nos víamos há anos. Helena? Nossa, você está tão diferente. Mais bonita, mais viva. Contei para ela resumidamente tudo o que tinha acontecido. Ela me ouviu com atenção. Sabe, Helena, eu tenho uma confeitaria. Pequena, mas está indo bem. Lembro que você fazia bolos incríveis na escola. Ainda faz? Faço. É uma das poucas coisas que sempre gostei de fazer. Que tal fazer alguns bolos para eu vender na confeitaria? Te pago por cada um. É um começo, sabe? Para você ter seu próprio dinheiro. Meu coração acelerou. Trabalho. Meu próprio trabalho. Meu próprio dinheiro. Eu adoraria, Fernanda, mas faz tanto tempo que não faço isso profissionalmente. E se eu não for boa o suficiente? Você é ótima. Confio em você. Que tal começar com 5 bolos essa semana? Vejo como vendem e a gente aumenta? Aceitei.
Passei os dias seguintes na cozinha fazendo bolos. Não era apenas fazer bolos. Era recuperar uma parte minha que tinha ficado esquecida. Quando jovem, eu sonhava em ter minha própria confeitaria. Mas casei, engravidei, e o sonho ficou guardado numa gaveta empoeirada da memória. Os bolos venderam todos no primeiro dia. Fernanda me ligou animada. Helena! Os clientes amaram. Já tem encomendas para a semana que vem. Você consegue fazer 10? Consegui, e fiz 12. Todos vendidos. As encomendas aumentaram. Em um mês eu estava fazendo 20 bolos por semana. Não era uma fortuna, mas era meu dinheiro. Dinheiro que eu tinha ganhado, com o meu trabalho. Pedro me ajudava. Nos fins de semana, entregávamos os bolos juntos. A gente conversava durante o trajeto, ria, fazia planos. Meu filho tinha se tornado meu amigo. Uma tarde, fazendo entregas, conheci um senhor chamado Paulo. Ele tinha encomendado um bolo para o aniversário da neta. Sua mãe faz bolos deliciosos, ele disse para Pedro. Não é minha mãe. Sou eu mesma quem faz, respondi sorrindo. Você? Nossa, tem muito talento. Já pensou em abrir um negócio? Penso nisso todo dia, mas é complicado. Precisa de investimento, alvará, estrutura. Tenho um salão comercial pequeno que está fechado há meses. Se quiser dar uma olhada, posso fazer um preço bom no aluguel. Localização ótima, ponto comercial já estabelecido. Meu coração disparou. Uma confeitaria própria. O sonho antigo voltando à tona. Eu adoraria ver. Fomos no dia seguinte. Era perfeito. Pequeno, mas aconchegante. Numa rua movimentada perto de escolas e escritórios. Dava para ver o lugar funcionando, cheio de clientes, cheirando a bolo fresco. Quanto é o aluguel? Ele falou o valor. Era razoável, mas ainda assim um risco. Eu não tinha muito dinheiro guardado. O divórcio ainda não tinha sido finalizado. Deixa eu pensar, eu disse. Naquela noite conversei com Pedro. Mãe, vai fundo. Eu te ajudo. A gente pode entrar como sócios. Você com a expertise, eu com o investimento inicial. Filho, não posso aceitar seu dinheiro. Por que não? Você aceitou me ajudar a vida inteira. Por que eu não posso te ajudar agora? Ele estava certo. E pela primeira vez, eu permiti. Permiti receber ajuda. Permiti ser cuidada também. Alugamos o ponto. Reformamos aos poucos. Pedro pintou as paredes nos fins de semana. Eu costurei as cortinas, organizei a cozinha. Fernanda me ajudou com fornecedores. Divulgamos nas redes sociais. Pedro me ensinou a postar fotos e a interagir com clientes. 2 meses depois, Doces da Helena abriu as portas. Era uma quarta-feira ensolarada de novembro. Eu estava nervosa, mas também mais viva do que nunca. Os primeiros clientes entraram. Experimentaram, elogiaram, compraram. No final do dia, quando fechamos, Pedro me abraçou. Estou orgulhoso de você, mãe. Eu chorei. Mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. Lágrimas de realização. Lágrimas de quem tinha renascido das cinzas. 6 meses depois da abertura da confeitaria, eu estava prosperando. Doces da Helena tinha se tornado referência na região. Clientes fiéis, encomendas constantes, até uma matéria num jornal local. Eu mal acreditava que aquela era a minha vida. O divórcio finalmente foi concluído. Fiquei com a casa, metade das economias, e uma pensão compensatória pelos anos dedicados exclusivamente ao lar. Roberto ficou furioso. Tentou recorrer, mas perdeu. A justiça tinha falado. Ele foi morar com Cláudia. Segundo Pedro, que ainda mantinha contato esporádico com o pai, o relacionamento não ia bem. Ela esperava um homem livre, romântico. Encontrou um homem amargo, resmungão, que só sabia reclamar da ex-esposa que tinha roubado tudo dele. Eu não sentia pena. Não sentia raiva também. Não sentia nada. Roberto tinha se tornado um estranho, parte de um passado que eu tinha superado. Uma manhã de sábado, eu estava na confeitaria organizando as encomendas quando a porta se abriu. Era Mariana. Ela estava diferente. Cabelo mal cuidado, roupa simples, olheiras fundas. Nada da mulher impecável e arrogante que conheci. Helena. Mariana. O que faz aqui? Eu. Vim te pedir desculpas. Fiquei surpresa. Das todas as coisas que imaginei, essa não estava na lista. Desculpas? Pelo jeito que te tratei. Pelas coisas que disse. Eu fui horrível com você. Foi. Ela engoliu seco. Eu estava errada. Sobre tudo. Sobre você. Sobre o que é importante. Sobre a vida. O que aconteceu, Mariana? Ela respirou fundo. Depois que Pedro me deixou, minha vida desmoronou. Perdi o emprego. Meu chefe era, na verdade, um amante casado que me mandou embora quando a esposa descobriu. Fiquei sem dinheiro, sem apoio.
Minha mãe, aquela mulher perfeita que eu tanto admirava, disse que eu tinha feito minha cama e agora tinha que deitar nela. Me deixou sozinha. Parte de mim queria sentir satisfação, mas não senti. Senti pena. Sinto muito. Eu tive que recomeçar do zero, arranjar emprego de atendente, morar num quarto alugado. E sabe o que percebi? Que eu era uma idiota, que desperdicei um bom homem, uma família que poderia ter sido boa, por futilidade, por vaidade. Você traiu meu filho, Mariana. Humilhou ele. Humilhou a mim. Roubou meu dinheiro, eu sei. E não espero perdão. Só queria dizer que eu estava errada. Você não era fraca. Não era inferior. Você era forte do jeito que podia ser naquele momento. E hoje vejo o que você construiu. Essa confeitaria. Essa vida nova. Eu te admiro. As palavras eram sinceras. Via nos olhos dela. Obrigada por dizer isso, Mariana. De verdade. Mas não posso ser sua amiga. Não depois de tudo. Eu sei, eu só queria que você soubesse. Ela se virou para sair. Mariana. Ela olhou para trás. Boa sorte. De verdade. Espero que você encontre seu caminho. Ela assentiu, os olhos marejados, e saiu. Naquela tarde, Paulo, o dono do imóvel, apareceu na confeitaria. Tinha se tornado um cliente frequente e um amigo. Conversávamos sempre, rindo, trocando histórias. Helena, você está cada dia mais linda, ele disse, sorrindo. Eu corei. Aos 53 anos, estava corando feito adolescente. Obrigada, Paulo. Queria te fazer um convite. Tem um jantar beneficente no sábado. Gostaria de ir comigo? Meu coração acelerou. Era um convite? Um encontro? Paulo, eu não saio com ninguém há mais de 30 anos. Melhor hora para começar então, não acha? Ele tinha razão. E ele era gentil, engraçado, respeitoso. Por que não? Aceito. O jantar foi maravilhoso. Paulo era viúvo, tinha perdido a esposa há 5 anos para um câncer. Tinha 2 filhos adultos e 3 netos. Conversamos por horas sobre tudo. Sobre perdas, recomeços, sonhos adiados e resgatados. No final da noite, ele me levou em casa. Obrigada pela noite. Foi especial, eu disse. Para mim também. Podemos repetir? Com certeza. Ele sorriu, se inclinou e me beijou. Um beijo suave e respeitoso. E pela primeira vez em décadas me senti desejada. Me senti mulher. Os meses seguintes foram de descobertas. Paulo e eu começamos a namorar. Pedro aprovou. Finalmente a senhora está vivendo, mãe. A confeitaria cresceu. Contratei uma ajudante. Começamos a oferecer cursos de confeitaria aos sábados. Minha vida, que tinha sido cinza por tanto tempo, estava colorida. Eu acordava feliz. Trabalhava com propósito. Amava e era amada. Tinha amigos, tinha sonhos, tinha vida própria. Um dia, encontrei Roberto na rua. Ele estava com Cláudia. Os dois pareciam cansados, infelizes. Helena, ele disse surpreso. Roberto, Cláudia. Cláudia me olhou com ressentimento, como se eu tivesse roubado algo dela. Eu não roubei nada. Ela que podia ficar com ele. Soube da confeitaria. Está indo bem? Ele perguntou. Muito bem, obrigada. Que bom. Você merece. Palavras vazias. Tarde demais. Acenei e segui meu caminho. Não olhei para trás. Não precisava mais. Hoje tenho 54 anos. Minha confeitaria completa 2 anos na semana que vem. Pedro está noivo de uma moça maravilhosa, Júlia, que me trata com respeito e carinho. Estamos planejando o casamento juntos, e dessa vez é diferente. É leve. É feliz. Paulo me pediu em casamento mês passado. Eu disse que sim, mas com uma condição. Regime de separação de bens e continuando com minha confeitaria. Ele riu e concordou. Não te quero pelo dinheiro, Helena. Te quero por você. Olho para trás e vejo uma mulher que não existe mais. Aquela Helena que se anulava, que engolia, que aceitava. Ela morreu. No lugar dela nasceu uma mulher que sabe seu valor, que não aceita migalhas, que constrói sua própria vida. Aprendi que amor próprio não é egoísmo, que cuidar de si mesma não é abandonar os outros, que uma mulher pode ser mãe, esposa, profissional e ainda assim não perder sua essência. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar, que aos 50, 60, 70 anos ainda dá tempo. Tempo de sonhar, de realizar, de ser feliz. Aprendi que uma mulher forte não precisa da aprovação de ninguém, que o respeito se conquista quando a gente se respeita primeiro. Essa foi a maior lição da minha vida. Nunca é tarde para recomeçar. E se você também acredita em histórias de superação,
Se inscreva no canal para acompanhar muitas outras, porque todo mundo merece uma segunda chance de ser feliz. Você merece mais. Você merece tudo.